semana que passou, né? E também por essa semana que inicia-se hoje. E que Deus nos abençoe para que a cada dia o Senhor guarde nossas vidas, né? Guarde nossas vidas de todo o mal. Nessa noite nós vamos apresentar, não é, a Alicia, a pequena Alicia, e Valéria e Alex. Alex é irmão de Cristiane, viu, gente? Filho de Rocha, Laurina. Alex, parabéns, viu, por você cumprir a ordem de Deus, né? Que é casar e ter filhos, e muitos filhos, né? Amém, irmão Vinícius? Muito bem. Arthur, agora Alicia. Certamente viram mais, né, Alex? Não. Ele ficou pálido, não sei porquê. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de Alex, né, de Valéria. E como Deus tem abençoado. Como é bonito, né, irmãos? Uma família. Não, é lindo, eu acho lindo uma família. E como é bom a gente ter filhos. Casal, é verdade, Vinícius. E eu louvo a Deus porque assim, eu tenho visto Vinícius do mesmo jeito que era o Guinho, não é? O Guinho pequenininho, e o Guinho memorizava os textos da Bíblia. Até hoje tem sido uma bênção, né? Está ele, o Guinho, ele estava aí. Ah, o Guinho. Hoje. E depois do jantar, hein? Agora é o Gão. E uma coisa linda, que sempre, assim, eu tenho muita aproximação com a família de Rocha, né? E sempre, quando eu estou muito cansado, né, Laurina? Aí eu digo, olha, bota um dia aí para eu ir lá para a casa de Laurina e eu fico lá. Quando eu quero esfriar a cabeça, né, Laurina? E uma das coisas, Rocha, que sempre ficou na minha memória foi quando eu vi você, assim que se converteu tudinho, né, que o Guinho nasceu, essas coisas todas, você fez um púlpito para o Guinho. Você lembra disso? Gente, quando eu chegava lá, o Guinho, quando eu chegava lá, o Guinho pegava o púlpito, não era o Guinho, lembra? Nem lembro, era muito pequeno. E ele botava a Bíblia e começava a pregar. E quantas vezes eu não chegava lá, me sentava e o Guinho botava o púlpito e botava a Bíblia e começava a pregar. E como isso é lindo, irmãos, como isso marca, né, o conceito da família. Como isso é bom, é uma atmosfera boa, saudável, né? Que traz saúde espiritual. Tá? Então, eu acredito dessa maneira, que a gente trate a nossa casa dessa maneira. Não importa o que, é que as pessoas vão dizer, não importa. O que importa é como o nosso Deus está nos vendo, né? Como Ele está nos vendo, como Ele está vendo a nossa casa, a nossa família, nosso dia a dia. Então, vamos ficar de pé e vamos apresentar a pequena Alice ao Senhor. Né, Valéria? É linda, né? Amém. Oremos ao Senhor. Põe as suas mãos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui está teu servo, Senhor, sua esposa, seus filhos. Senhor Deus do céu e da terra, muito obrigado pela gravidez, Senhor, de Valéria, tua filha, por toda maneira, toda a história que ela sabe muito bem. Ó Deus, os momentos bons também, os momentos preocupantes, principalmente perto do parto. Como toda mãe fica muito preocupada, Deus. Então, Deus, muito obrigado por tudo isso, porque traz para Valéria, Senhor, essa responsabilidade, esse amor pelos seus filhos, que o Senhor continue abençoando ela sobre a terra, dando sabedoria, Deus, para cuidar dos seus filhos com muito amor e cuidar também do seu marido. Ó Deus, como uma mulher sábia que constrói a sua casa, porque a louca destrói, a louca põe tudo a perder, Senhor. Deixa todos os filhos, ó Deus, perturbados, sem orientação nenhuma. Mas a mulher sábia não, ó Deus. Tanto o seu marido é um homem abençoado e feliz, como os seus filhos são retos sobre a terra. Deus do céu, Senhor, receba a nossa gratidão. Abençoa a tua filha, abençoa Alex. Como provedor, Senhor, o principal da família. A responsabilidade de manter a casa é dele, meu Deus. Ó Senhor, então, ajuda o teu filho todos os dias da sua vida. Para que ele, com muita alegria, Senhor, traga o pão para dentro da sua casa. Meu Deus, e que essas crianças, como tem sido o Vinícius, o Arthur, seja também a Alicia, Deus, seja trazida à tua casa.
para aprender, Deus, a conviver no meio do teu povo, a se relacionar com os irmãos, aprendendo desde criança e vendo esse exemplo no seu pai e na sua mãe. Abençoa, Deus, todo o crescimento de Alícia, seu desenvolvimento, meu Deus. Pai Santo, que ela seja uma menina saudável, não só fisicamente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente, Deus. Que ela seja uma boa filha, que ela aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Ó Deus, e que ela cresça na tua presença, seja uma boa amiga, ó Deus, uma boa estudante, Deus, uma boa profissional, uma boa serva do Senhor, ó Deus, uma boa esposa, uma boa mãe, vendo todo esse exemplo dentro da sua casa. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu te peço que o Senhor derrame as tuas bênçãos, Senhor, espirituais, materiais, sobre a vida de Alex, teu servo, sobre a casa do teu servo. Dá ordem aos teus anjos em favor do teu filho, que o Senhor guarde a saída dele, da sua esposa e dos seus filhos. E que nenhum mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha ocorrer sobre a vida do teu servo, Senhor. Mas que ele possa ficar velho, envelhecer e ver a tua glória diante de toda a história da sua vida, da sua família. Ó Deus, muito obrigado. É assim que nós oramos, Senhor, com as mãos, ó Deus, impostas sobre essa família, para que o Senhor do céu possa abençoar e proteger o teu filho, e que a alegria dele, Senhor, seja quando alguém disser: Alex, vamos à casa do Senhor, o seu coração, junto da sua esposa e seus filhos, possam bater muito forte dentro do seu corpo, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos, temos alguns avisos aqui. Quinta-feira agora, nós temos um culto por mês, que é nas quintas-feiras, pais de joelhos e filhos de pé. Então, esse culto foi feito exclusivamente para os pais, pai e mãe, para que vocês venham orar pelos seus filhos. Eu sei que vocês oram em casa, tá? Mas a gente vê nos exemplos das Escrituras Sagradas essa orientação para que a gente ore pelos nossos filhos, tá? Oremos pelos nossos filhos para que a mente deles, a mente espiritual deles, seja cada dia ajustada. Existem momentos difíceis para os nossos filhos. Talvez a gente, como pai, a gente tem muita experiência, mas os nossos filhos não, eles estão aprendendo. Então, quando o filho sabe, em casa, a filha sabe, que os pais dizem: olha, eu vou para a igreja orar por vocês, é diferente, é diferente. Isso, pedagogicamente, na formação da vida deles, é diferente, funciona totalmente diferente, e a mão de Deus poderosa estará sempre sobre os nossos filhos, né? Então o Senhor vai guardar a vida deles por todo o tempo, porque é muito triste um pai com os filhos afastados dos caminhos do Senhor. Não é? Eu sempre oro ao meu Deus, e os irmãos sabem disso, que Deus é muito misericordioso para comigo, porque eu não sei como eu me comportaria. É por isso que eu oro constantemente. Eu não paro de orar pelos meus filhos. Eu não paro de orar um minuto sequer, para que o Senhor guarde eles, né? Porque nós temos visto muitas coisas ruins, irmão, nesse mundo, não é? Muitos riscos. Ontem eu viajando, fui pregar outra igreja fora, em outra cidade, e na estrada eu vi algo muito ruim, né? Aquelas luzes acesas, gemol e um monte de corpo no chão, né? Então, às vezes é um convite à toa, né? O diabo, ele é astuto. Então, pais, esse culto é para os pais da igreja. Esse culto também ele foi colocado diante de Deus e aprovado pela igreja para que nós também, nós cristãos, membros dessa igreja, congregados, possamos também convidar algum amigo nosso de trabalho, vizinho, familiar, para vir também orar aqui. É esse o propósito
Da gente trazer os nossos amigos também, que têm filhos, né? E que a gente sabe até de que não está bem, alguma coisa assim, que a gente convide eles. Gente, tem um culto lá, vamos lá orar, para que o Senhor abençoe essas famílias e nós sejamos esses instrumentos na mão de Deus. Então, quinta-feira vai estar aqui pastor Valone, o pastor da Segunda Igreja Batista, e ele vai estar aqui conosco. Ele vai compartilhar da bênção de Deus, né, da oração dos seus pais sobre a vida dele. Tá? Então, hoje, ele é um pastor, filho de pastor, não é? E um bom pastor, porque a gente vê a grande responsabilidade e a bênção que é a Segunda Igreja Batista aqui na nossa cidade. Então, louva a Deus pela vida dele. Ele vai compartilhar aqui a experiência do que ele sentia espiritualmente sobre o poder da oração do pai e da mãe dele sobre a vida dele. Então, será uma bênção do céu, quinta-feira aqui às 19h30. A partir de sexta-feira agora, nós teremos um mês de oração, os 31 dias de oração aqui na igreja. Então, nós vamos vir orar esses 31 dias por todos os pedidos, todas as nossas necessidades espirituais, como materiais, não é, ou físicas, de algum problema de doença, coisa dessa natureza. Então, nesse período tem muita gente doente. Por exemplo, minha esposa não veio ao culto hoje, está doente. Ela está assistindo em casa, mas está muito doente, Solange. E peço oração pela vida dela, como outros irmãos que também não vieram e disseram a mim que não viriam hoje à noite porque estavam doentes. E, enfim, a partir de sexta-feira, tá? Então, toda sexta-feira, depois ela é um culto reduzido, porque nós teremos sempre uma comunhão depois. Então, cada um traz um biscoitinho, uma torradinha, tá bom? A igreja vai dar café, refrigerante, e a gente vai ter uma comunhão. E cada um traz um bolinho. Pode trazer pudim também, fiquem à vontade. Tá bom? Fiquem à vontade. Tragam, que vai ser uma bênção, bolo. E depois da oração nós vamos ficar aqui no Espaço Golf. Só na sexta-feira, tá? O restante nós vamos estar aqui nos paredões da igreja, nas laterais, os pedidos de intercessão e os agradecimentos do outro lado. E sempre estaremos levando os pedidos de oração dos nossos irmãos, dos amigos, levando para casa para a gente orar por esses pedidos. Sim, depois do culto, nós teremos o sorteio da moto, tá? Glória a Deus por isso. Nós, como igreja, eu quero agradecer a todos os irmãos, todos os membros congregados da igreja, aos seus familiares que compraram, os amigos. Desde já eu quero agradecer. Será sorteado aqui através do Instagram, todos vão acompanhar. E depois do culto, a gente vai para cá, vai ter um sorteio transmitido e vai ser uma bênção. Quem receber, nós já estamos orando por essa pessoa, tá? Que Deus abençoe essa moto, seja uma bênção na vida dela, para a glória de Deus. Queremos agradecer por toda a cooperação de toda a igreja, desde a doação da moto, não é? A toda a cooperação de todos que compraram o ingresso, que compraram o ingresso, como é o nome? Não, mas é o carnê, né? Comprou o carnê todo, enfim, ofertas. Continuem ofertando, porque esse valor vai ser para a construção do Colégio Batista, aqui ao lado, tá bom? Com esse pensamento dessa escola de educação clássica. E também nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos abençoe para que a nossa escola ela seja bilíngue também, tá? Então, estamos orando nesse propósito e nesses dias a planta está quase pronta, em 3D, tá? Porque em 3D já é meio complicado, mas será apresentada aqui para que toda a igreja veja a beleza que está o prédio que já foi desenhado. Cultação de graças também pelo irmão Guilherme, levanta a mãozinha, 18 aninhos, olha aí. Agora, uma mão de papai e de mamãe, né? Gilson, cadê Gilson? Mary, estão lá atrás, agradece a Deus por 18 anos do seu filho Guilherme, que é uma bênção, né? Eu tenho conhecido essa família de perto e tenho visto que bênção essa família. Glória a Deus por isso. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Quero também apresentar nessa noite, né? O irmão Gil. Levante sua mãozinha, não é? A irmã Luana, sua esposa. Tá bom? Eles decidiram em seus corações, claro, orientado pelo Espírito de Deus, a congregar conosco. Amém, irmãos? E também o irmão Alexandre, que eu já apresentei, mas a esposa estava doente no dia, não pôde vir. Kátia está aqui nessa noite, levanta sua mãozinha. Alexandre também, tá bom? E sua filha Clara, que eles decidiram, né, de uma vez por todas, congregar conosco. Amém, irmãos?
Como é que nós vamos dizer a essas duas famílias? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também eu quero pedir em especial a oração por Daniel. Daniel está lá em cima. Cadê Daniel? Lá em cima, Daniel. Daniel é filho da irmã Júlia, né? Que partiu para a eternidade. Mamãe de Ezequiel, né? E sogra da irmã Augusta. Levanta a mãozinha assim, por favor. Eles estão nos visitando hoje. E Daniel está lá em cima. Então, Daniel, ele viveu o tempo todo ao lado da sua mãe. Então, Daniel tem sofrido bastante, né, Daniel? Não é fácil. Os filhos, claro. Todos. A irmã Júlia era uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Muito, de uma personalidade muito forte, muito definida. E Daniel está sofrendo muito, né, Daniel? Daniel era o filho que morava com ela. Então não é fácil esse luto. Então, quem vai orar por Daniel e por seus irmãos, sua família toda? Amém. Glória a Deus. Daniel, o seu nome está em nossos corações para a gente orar por você, viu, meu filho? Confie em Deus. E o Senhor, Ele não nos abandona jamais. Também quero mandar um recado para a galeria, que não é vocês que estão aí em cima hoje, tá, gente? Não é vocês que estão aí em cima hoje. Mas a notícia que eu tenho recebido é que a galeria faz muito barulho, né? Muita zoada. Conversam bastante. Principalmente na hora da mensagem. Então, desde já, eu não quero de maneira nenhuma botar um guardião aí em cima, né? Com um sininho assim, ou alguma coisa para chamar a sua atenção. É uma questão de respeito, né? A gente está na casa do Senhor, é uma questão de respeito. Então eu peço para que os jovens, né? Porque senão eu vou tomar uma decisão. Tá? E eu não quero tomar essa decisão porque vai ser uma decisão muito chata que eu vou tomar. Então eu peço que respeitem, porque os irmãos estão aí em cima, eles querem ouvir a mensagem. E eles têm sido prejudicados demais pela zoada, pelo desconforto, a desatenção também, que não são vocês que estão hoje aí em cima, tá bom, gente? Não são vocês. Mas essa notícia que eu tenho recebido, então eu peço que vocês mantenham em silêncio. Se quer conversar, espera o culto terminar, né? Não é não, irmãos? Estou certo ou estou errado? Né? Espera o culto terminar. Que tanto assunto é esse que até dentro da igreja, na hora do culto, você quer conversar? É muito assunto. Se é muito assunto, deixa eu participar também, né? Venha conversar comigo. Eu gosto muito de conversar também. Né? Mas não no culto. Enfim, fica esse recado dado. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao Efésios. Eu disse. Ezequiel. Ezequiel, meu Deus, me perdoe. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Sentado como estamos, o tema dessa noite, que eu quero pensar com os irmãos, é que nós somos prisioneiros de Cristo aqui na terra. Assim como o apóstolo Paulo se sentiu dessa maneira, como prisioneiro de Cristo aqui na terra. Então o texto sagrado diz assim, Efésios 3,14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro
para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer... Vamos ler todos esse versículo? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos e adore o Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Deus, por esse momento na Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E é algo, Senhor, maravilhoso em nosso coração, é a salvação que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos abençoa mais uma vez nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, nos instrui para que possamos a cada dia atender a Tua vontade, obedecer a Tua vontade, Senhor. Está no centro da Tua vontade aqui na terra. Abençoa-nos, Deus, como Teus servos, como igreja do Senhor. Abençoa-nos, Deus, como família. E que o Senhor nos ajude também a cada dia, não só orar pela nossa família, mas cuidar dela. Cuidar dos nossos filhos, Senhor. E se existe alguém na nossa casa que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, que seja através do testemunho, Senhor, dos entes queridos que são convertidos ao cristianismo, possam, através de suas vidas, de seu testemunho, ganhar os nossos entes queridos para Cristo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a nossa vida, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, segundo os estudiosos, ele estava preso em Roma. Como diz o Atos capítulo 28, ele estava preso em Roma. Provavelmente numa prisão domiciliar, segundo a história. Mas sabe-se que ele estava preso. O apóstolo Paulo ali estava preso. E ele vai e escreve essa carta. Essa carta provavelmente era uma carta circular, que foi para toda a Ásia, mas porque Éfeso era uma cidade que era a capital, tá bom? Dividida ali do Império Romano. Então ela era a capital da Ásia, do Império. Então, acredita-se que por ela ser uma igreja famosa e por ser da igreja de uma cidade que era a capital da província do Império naquela parte, daquela região, então se colocou como se fosse para a igreja de Éfeso, mas provavelmente ela não tinha título, era para todas as igrejas. Enfim. Mas sabe-se que essa carta também está em nossas mãos hoje. Glória a Deus por isso, Se foi para todas as igrejas, não importa que todo o povo de Deus daquela época tomou conhecimento dessa carta. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve com o propósito de fazer com que aquele povo pudesse ter, como igreja e como povo de Deus, entender a vontade de Deus para eles como igreja, apesar de serem gentios, mas convertidos agora ao cristianismo, eles pudessem ter em suas vidas a cada dia aperfeiçoada por Deus. Eles têm um conhecimento do que é a igreja, e do compromisso dessa igreja, da vida espiritual, dessa luta espiritual que a igreja ela tem. Então, se você quer conhecer a cada dia o que é a igreja, é importante que você leia a carta aos Efésios. E ele vai tratar aqui, como a gente viu nesse texto, ele vai tratar dessa família de Deus. Paulo vai falar sobre essa família de Deus. Essa família de Deus, na realidade, é a igreja do Senhor. Não é essa família que vai habitar eternamente no céu. Amém? Esse povo que Deus escolhe, que a gente não sabe por que fomos escolhidos. Eu mesmo não sei. Eu não sei porque Deus me escolheu. Não é? Porque mérito não foi. Então, a única coisa que eu compreendo é o amor de Deus. Porque quando eu me vejo com outra pessoa também, ou você se vê, qual é a diferença que nós temos? Se
estávamos mortos. Todos estavam mortos. Todos vocês que estão aqui, que são crentes, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. É o que a Bíblia diz. Então, essa escolha divina me chama muito a minha atenção. Demais a minha atenção quando eu estou lendo as Escrituras Sagradas. Porque é um amor, assim como diz o texto, que ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, alguém orou por mim. Alguém orou. E eu me lembro que quando eu fui para a escola, minha escola era a escola presbiteriana, ela era uma escola cristã. E eu lembro que as minhas professoras eram duas crentes. E elas oravam por mim. Professora Jessi e professora Socorro. E elas oravam por mim e oravam pelos meus amiguinhos também da escola. E que eu acredito que isso aí também tenha interferido, com certeza. Não é? Então, irmãos, essa grande família de Deus aqui, ela inclui todos nós que acreditamos no passado e no presente e no futuro. Porque se a igreja ou você não compreender o passado, então você tem grandes dificuldades de compreender o presente. Ninguém consegue caminhar bem sem saber da história da igreja. Espiritualmente é muito complicado isso. Você se converter hoje sem procurar o conhecimento histórico da igreja através da palavra de Deus, o plano de Deus, tá? Porque o plano principal de Deus, a mensagem principal das Escrituras Sagradas, apesar de ter várias doutrinas acerca de muitas coisas, mas a principal mensagem da Bíblia é a salvação que Deus planejou através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Então eu preciso e você saber que a mensagem principal é essa, que Jesus veio para salvar a humanidade. Deus veio para salvar. Então é esse plano de salvação que é a mensagem principal. E eu preciso entender isso. Eu não posso, de maneira nenhuma, negligenciar essa salvação que Deus aqui nos deu. Então é importante que saibamos a história do povo de Deus. É importante que a gente conheça os pensamentos de Deus através dos estudos. Sem estudar você não vai conseguir. Sem ler você não vai conseguir. Sem fazer suas devocionais você não vai conseguir. Se você não tiver uma vida espiritual você não vai conseguir. Você vai ter apenas lampejos do que é uma religião, do que é Deus. Você vai ter apenas lampejos. Mas não vai ter essa convicção no seu coração de que Deus lhe ama literalmente e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai entender também que quando você estiver passando por grandes dificuldades com você, com o outro, a gente entende e chora. Mas quando é com a gente é diferente, irmãos. É muito diferente, né? A música que foi cantada aqui de Sérgio Lopes mostra isso, essa ansiedade, essa angústia, que às vezes se mistura tudo e você fica meio que desorientado com a sua vida, né? Aí você busca alegria, não encontra alegria dentro de você. Você, sabe, quer ter uma satisfação, algum prazer, assim, mas é aquela morbidez, é aquela tristeza, sabe? Que vem invadindo e dominando a sua vida. E Deus, Ele não quer isso para você. Ele não quer isso. Ele quer que você esteja preparado para entender quando essas coisas acontecerem com você. E você saber que está acontecendo, não é? E dizer a Deus assim, Senhor, eu sei que não está fácil para mim, mas eu quero adorar o Senhor, porque eu sei que é o Senhor que está promovendo tudo isso para o meu aperfeiçoamento. O meu aperfeiçoamento. Então, todos nós somos a família, não é? Todos nós somos a família de Deus, porque temos o mesmo Pai. E o Senhor nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Então, irmãos, Deus, Ele é dono de toda a criação. De todas as coisas criadas no céu e na terra. Deus, Ele é o Criador. De tudo que você imaginar. Então, esse Deus maravilhoso, esse Deus forte, não é? Criador de todas as coisas, poderoso. E Ele tem essa capacidade nele, nesse amor, de fazer por nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos,
segundo o poder dele que opera na nossa vida. Parece uma dialética, mas não é. É fato, é fato. Deus não tem 3, 4 pensamentos. Deus só tem um que quer salvar você. Deus quer salvar você. Então, irmãos, Deus promete o seu amor e poder à sua família, que é a igreja. Então, eu preciso saber o que é a igreja. Então, por exemplo, se eu olho para a igreja e eu não consigo me relacionar com meus irmãos, eu não sei o que é a igreja. Eu tenho dificuldades de saber o que é a igreja. Se eu tenho dificuldades no relacionamento com pessoas, eu tenho dificuldade de entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus está na igreja. É essa luz divina que vai atuar, esse poder divino, para que eu compreenda meu irmão. Eu amo meu irmão. Não importa se ele tem dificuldades, não, eu vou orar por ele. Eu não vou odiar ele. Eu não vou repudiar ele. Eu não vou ver ele ou ela como meu inimigo. Porque essa não é a visão do Espírito Santo. Nunca foi. Então Deus promete claramente aqui a partir do verso 16. Olha o texto que é que diz. Ele está orando. O que é que ele está pedindo? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior e não no exterior. Essa ideia de mostrar-se espiritual pelo exterior também não funciona. Bíblia debaixo do braço, roupa de crente, tudo de crente por fora e dentro. E dentro? Como é que estamos por dentro? Isso não funciona. Porque Deus não vê como vê o homem. Às vezes, se você chega bem arrumado, que alguém olha para você, você está aquele êxtase, né? Porque está com uma roupa nova, uma roupa bonita, sei lá, carro novo, ou coisa assim. Aí você chega, tem esse prazer. Mas isso para Deus não interessa. Não interessa. Deus quer ver como é que você está por dentro. Quer saber como é você por dentro. O que você pensa, como é que acontecem seus pensamentos aqui dentro. Então ele vai dizer dessa maneira. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, está vendo? Com toda a igreja, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento humano, que vai fugir da nossa razão. Então nós precisamos da fé. Da fé. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é um problema que nós temos dentro de nós, não é? É um déficit afetivo, sabe? A gente não se sente amado, não se sente querido, complexo de inferioridade. É tanta desgraça no meio do mundo e a gente cria essa autoimagem totalmente distorcida de nós mesmos. E aí, até uma palavra que alguém diz, você escuta de maneira errada. A humanidade está caminhando dessa maneira. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Não é? Então, eu preguei recentemente aqui no mês da família que a única maneira de consertar isso é o retorno às Escrituras Sagradas. Nós precisamos retornar às Escrituras Sagradas. E quando eu vejo que Paulo está aqui, se pondo de joelho, naquela época, 2000 anos atrás, ele estava orando por mim, meu irmão. Ele estava orando por você. E ele diz que era para as próximas gerações. Ele diz aqui, por todas as gerações. Ele não está orando só pelaquela igreja de Éfeso. Ele está orando por mim e por você. Estamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui por causa da oração desse homem. E que Deus ouviu também a oração dele. Isso é muito sério. Olha, quem se afasta, irmão, da família de Deus, não é? E trata de seguir sozinho a sua vida, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai privar-se do poder de Deus em sua vida. Olha só. É algo complicado isso. Eu perder esse poder de Deus, essa bênção de Deus na minha vida, eu vou me privar disso? De maneira nenhuma, eu seria um louco se eu fizesse uma coisa dessa. Por mais difícil que seja a vida, nós temos que estar com o Senhor Jesus Cristo.
Em todo o tempo. E a gente sabe, mesmo quando a gente não está caminhando com os nossos pés, que a gente procura areia para pisar e não encontra, é porque Deus tem cuidado da nossa vida. É Ele que tem nos sustentado muitas vezes. Muitos livramentos Ele tem nos dado. Inclusive, o poder dele para transformar a nossa mente. Então, essa passagem aqui, irmãos, é a segunda de duas orações que Paulo faz, que está registrada nessa carta, não é? A primeira está no capítulo 1, do 15 ao 23. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, do 15 ao 23, e você vai ver que Paulo está orando. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, que é a família de Deus, não cesso de dar graças por vós. Ele está orando aqui, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito, ou seja, conhecimento, que o espírito está com letra minúscula aí, que é conhecimento e sabedoria, e de revelação do pleno conhecimento dele. Deus não está pedindo para você estar pulando dentro da igreja, buscando isso, buscando aquilo. Ele quer que você o conheça. Está muito claro aqui. Só se você não entendeu o que está lendo aí. Mas Deus está nos chamando, Paulo está nos chamando para que a gente conheça o quê? Sobre o seu chamamento. Sobre a esperança. Sobre a sua riqueza da glória. Sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, irmãos, esse poder é muito grande na nossa vida, porque Deus poderia agir de outra maneira, mas quando a gente vê que nós, seres humanos, temos a influência das nossas decisões, dos nossos gostos pessoais, dos conceitos que a gente trouxe do paganismo, quando a gente traz esses conceitos, já é uma luta com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Ainda tem mais o pecado que está dentro da nossa vida também, que é uma força muito grande dentro da nossa vida, nos impulsionando para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E temos também Satanás, porque Efésio vai trabalhar sobre o ataque de Satanás na vida do crente, e que o crente precisa estar extremamente fortalecido na palavra de Deus. Ele precisa conhecer a Deus com toda a sua força. Então, essa primeira oração aqui, irmão, ela enfatiza o esclarecimento. Essa primeira oração aqui de Paulo vai mostrar que nós precisamos, como igreja, sermos esclarecidos da vontade divina. E essa segunda oração aqui, quando ele fala estando nós arraigados, alicerçados, ele está falando sobre essa capacitação que Deus vai nos dar para que estejamos capacitados por Deus para suportar essas coisas todas que o mundo está oferecendo. Isso é fácil, mas não é mesmo. Isso não é fácil. E aquela igreja que sofria demais. Irmãos, ao lado da igreja do Senhor, dessa igreja aqui, tinha a igreja da deusa Diana. Oh, meu Deus, que é a igreja. Essa igreja aqui, ó, ficava desse tamanho, uma bichinha assim, ó, ao lado. Aquela obra faraônica, que era uma das belezas do mundo antigo, era o templo de Diana em Éfeso. O mundo todo vinha para lá. Era uma cidade portuária, um grande comércio, o mundo todo ia para lá. A depravação, não é? A licenciosidade, a sensualidade, tudo ia para lá. Então é preciso que o crente esteja muito fortalecido, mas muito fortalecido. Olha, irmãos, como me preocupa, sabe? A gente vê como o povo de Deus hoje, ele está como se estivesse no outro planeta. É como se não entendesse o que é vida espiritual. É como se tivesse sido vacinado por um alien. Né?
um elemento de outro planeta aí veio e botou alguma coisa na cabeça do porco, o porco está meio zen, assim, ó. Fica meio indiferente com as coisas. Então, nós precisamos compreender essa propriedade da palavra de Deus, o significado de igreja, a responsabilidade, o Deus Todo-Poderoso que confia em você e em mim, confia nessas criancinhas, irmãos. Qual é o poder econômico que essas crianças têm? Mas elas têm o poder de Deus sobre a vida delas, para transmitir o Evangelho. Porque quando essas crianças, eu estive olhando elas fazendo tudo aqui, ensaiando lá atrás, e eu fiquei olhando, poxa vida, talvez eu nem veja essas crianças quando tiver já tudo adulta. Talvez eu nem veja, Senhor. Mas eu não paro de orar por elas. Porque essa foi a missão que Deus me deu e deu a você, como crente. Para que o mundo veja Cristo em nossas vidas. Para que a nossa vida seja diferente. Você no meio da escuridão esteja brilhando. Eu quero ir, por exemplo, agora nessas festas, né, que a gente só vê ex-crentes. Tem ex-crente? Tem. Tem, Beto, ex-crente? Tem. É tudo lá nas festas, né? E eu fico olhando que é rindo. Festa do mundo mesmo. E paga. E vai. Roupas, todas caracterizadas dessas roupas do mundo. Tranquilo, pastor, se eu tenho algum problema? Não, não tenho não. Agora que esteja lá pregando o Evangelho. Porque se não for, tem outro desejo, mas não é Cristo. Então, queridos, isso aqui não se refere tanto ao saber. Paulo não está muito preocupado em que você apenas saiba. Não. Paulo está preocupado aqui com o testemunho da igreja de Éfeso para que ela seja igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Não é? Paulo, essa carta do apóstolo Paulo aqui, o ensino que ele quer trazer aqui é que você não só apenas saiba, mas que você seja sal e luz no meio da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a orientação aqui para os crentes da igreja do Senhor Jesus? E ele vai dizer claramente aqui na sua palavra. Quero que tomem a posse dessa riqueza. Veja o versículo 16 aí, que Paulo está dizendo isso. Ele quer, olha o versículo 16. Que a igreja de Éfeso tome posse da riqueza. Essa riqueza, essa imensa riqueza, você precisa tomar conhecimento e usá-la ao seu favor. Paulo quer que a igreja use isso em favor dela. Dessa riqueza de Deus. E a ênfase aqui é sobre a vida espiritual. A vida espiritual. Paulo está preocupado com a vida espiritual da igreja de Éfeso. E era uma igreja que ele amava. Era uma igreja que ele tinha passado lá 2 anos escrevendo, disciplinando aquela igreja. Ele passou 2 anos aqui nesse local. Era uma igreja que, segundo a história, diz que Paulo amava essa igreja. Não só por isso, mas porque ela era estratégica. Passava gente de todo mundo. E se ele ganhasse para Cristo, aquela pessoa ia ser missionária. No seu país, na sua ilha, aonde eles morassem. Claro que seja errado aqui um pedido a Deus de oração, né? Aqui Paulo, ele não quer só que a gente peça a Deus pelas nossas coisas espirituais. Não, nós podemos pedir também. Está errado pedir pelas coisas físicas? Não. Mas aqui, especificamente, Paulo está pedindo que a igreja cresça, né, entenda essa riqueza espiritual. Porque, como apóstolo, ele sabia que aquela igreja, eles oravam mais pedindo as coisas físicas do que as espirituais. Não é diferente dos dias de hoje, não.
não é diferente. A gente não vê as pessoas pedindo, não vejo as pessoas pedindo assim a Deus para que a sua vida espiritual ela cresça. Mas elas pedem a Deus para que Deus ajuste, não é, a sua vida de maneira física. Que Deus dê condições financeiras, que Deus resolva seus problemas financeiros, que Deus dê uma casa nova, que Deus lhe dê condições de ter um carro novo, que Deus nunca falte o pão na mesa dele. Ou seja, só coisas físicas. E hoje não é diferente. Porque senão o povo não estaria do jeito que está hoje. Até hoje eu não encontro, depois da pandemia, eu não encontro um pastor que diga assim, olha o negócio, a igreja está bombando. As características é uma só. Muitas de nossas orações, irmãos, concentram naquilo que nós precisamos do plano de vida físico. E o que Paulo está pedindo nesse texto, você pode anotar aí, abrir um parênteses e botar vida espiritual. Nós precisamos buscar a Deus como uma corça, né? Toda a força da nossa vida. E, irmãos, olha, eu confesso a vocês, não é só por causa dessas festas, não. Não é porque eu, particularmente, eu gosto muito de pamonha, de canjica, e entendo que Deus não amaldiçoou nada dessas coisas, né? Pedro até quis dizer que as coisas assim, determinadas comidas eram amaldiçoadas, eu não vejo nada disso. Eu vejo que tudo que Deus fez é maravilhoso. Eu não vou deixar de comer o milho por causa disso, é mesmo que peixe. Eu não vou deixar de comer peixe, porque na Semana Santa, que não tem nada a ver, pô. Eu não como peixe todo dia porque é caro. Mas a vontade era essa, de comer peixe todo dia, camarão, que é muito saudável mesmo, é muito saudável. Então, queridos, essas necessidades que o Senhor chama aqui de riqueza, é que nós desçamos para essa profundidade das nossas riquezas, das nossas necessidades, aliás, espirituais. Espirituais. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso orar para Deus assim, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero que o Senhor me use. Olha, irmãos, eu vi, nessa minha vida espiritual, eu vi muitas vidas extraordinárias que me chamaram muita atenção. Mas as vidas que mais me chamavam a atenção foram os meus pastores. Eu sentava assim, quando eu conversava com eles, vivia com eles, eu sempre estava ao lado deles. E eu digo a vocês, eu não entendia como é que um homem conseguia viver da forma que eles viviam, porque eu ainda era mundano ainda, né? Ainda tinha minha cabeça ainda cheia de conflitos, cheia de problemas, e eu queria mais estudar a palavra de Deus, eu queria crescer mais. E eu fui percebendo que, na realidade, eu admirava a vida deles, era que eu queria viver daquela maneira, como eles viviam. Eu vi muitas outras pessoas extraordinárias também, na minha vida espiritual, que mudou a minha vida, a maneira de ser, não é? Eu vi muitas pessoas lá nos bancários, onde eu vivi um bom tempo da minha vida, né? Eu me lembro do irmão Abimael. O irmão Abimael, ele tinha uma filha que tinha deficiência, mas toda manhã de domingo, o irmão Abimael e a irmã Maria estavam na igreja do Senhor. E ele só não estava na igreja quando ele viajava. E ele morava num bairro rico daquele, num bairro de classe média alta. E quando eu olhava a casa dele, tão simples, irmão. Não é? Aí ele começou a apresentar os filhos dele. Quando eu comecei a ver aqueles meninos, sabe? Pegava o violão assim, não tocava normal, não, os filhos dele, sabe? Cantavam maravilhosamente bem. Eu dizia, Senhor, tem algo diferente aqui nessa casa. Tem algo diferente. A irmã Maria, a gente não via nenhuma arrogância, nenhuma soberba. Os vestidos dela eram vestidos simples, amarradinhos, assim, com aquele vestidão bem grande, assim, ela ia com alegria, não perdia um culto. Não. E era uma das casas que eu gostava de ir.
toda tarde do domingo eu estava com o meu pastor, visitando o irmão Abimael e a irmã Maria. A irmã Rosa Oquiuso, não é? Só teve uma filha. Uma filha. E essa filha crente, ela ganhou seu marido para Deus. Sua filha crente. Eu fui ver a irmã Rosa hoje, a filha dela passou num concurso federal, não é? Era uma casa tão simples. Estudava na Universidade Federal, tanta luta para aquela mulher pagar a passagem daquela filha. Mas era a casa de referência da igreja, onde a igreja se reunia na casa dela. Não é algo diferente não, irmãos? Eu acho. E hoje, ela tem um emprego federal, né? Ganhou uma nota violenta. Fui no apartamento dela, um baita apartamento. Ela morava numa casinha pequenininha, lá nos bancários. Estou falando dessas coisas. Não quero que você veja por esse lado financeiro. Eu quero que você olhe pelo lado da simplicidade, mas que na realidade essa simplicidade era apenas dos olhos. Porque na realidade o que tinha na vida desse povo era poder e fé num Deus que pode todas as coisas. Então, irmãos, a gente vai perceber aqui que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre invocação. Versículo 14, versículo 15, ele está de joelho, né? Se ele está de joelho é porque ele está pedindo a Deus. E ele nos chama a atenção aqui a uma postura, porque ele está assim, de joelhos. Eu me ponho de joelho, imagina, irmãos, provavelmente o que chamou a atenção aqui foi o soldado que Paulo estava amarrado nas mãos dele. E Paulo ali, eu me ponho de joelhos ali, ó, diante de Deus para interceder. O soldado olhou assim, meu amigo, que negócio é esse? Aquilo impressionou demais aquele soldado. Chamou muita atenção daquele soldado romano. Não é que Paulo teve ali as suas mãos aprisionadas daquele soldado e Paulo disse, não, eu posso ficar de joelhos aqui? Pode, não problema. E Paulo começou a orar pela igreja de Éfeso. Isso impressionou demais aquele soldado. Agora, irmão, em parte alguma da Bíblia a gente vê orientações ou a Bíblia ordenando para que a gente assuma alguma postura especial para orar. Abraão, quando ele ora por Sodoma, ele fica de pé. Ele está de pé e ele pede a Deus para que Deus tenha misericórdia de Sodoma e Gomorra. Porque havia uma depravação naquele lugar. E ele está orando de pé diante de Deus, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia do seu sobrinho, que o desejo do seu sobrinho era de ir para aquele lugar. Meu irmão, como é que um crente tem vontade de ir para um lugar pagão? Meu irmão, o povo de Deus, muitos estão perdidos. Muitos estão adorando a Deus de uma forma errada. Errada. O que é que está acontecendo, meu Deus, com o povo de Deus? Sabe, esse distanciamento espiritual. A gente vai ver aqui Salomão orando. E Salomão, ele estava assentado no templo. Assentado orou a Deus para que o Senhor pudesse ungir o templo que ele tinha acabado de construir. A gente vai ver Davi, não é, que está de pé e permanece de pé, adorando a Deus, pedindo ao Senhor ali pela graça divina sobre a vida dele, a responsabilidade que estava sobre a vida dele, do pacto que Deus fez com ele. E a gente vê aqui Jesus, quando ele está orando, pedindo a Deus no Getsêmani, para que o Senhor mudasse, ele se joga em cima do rosto dele, se dobra. Então, não existe oração específica para a posição de orar. Você ora de qualquer jeito, até feito um morcego pendurado de cabeça para baixo. Você ora deitado, em pé, de todo jeito. O importante é que você fale com Deus. É em pé, é sentado, é andando, é deitado. De qualquer maneira, você fale com Deus.
aonde você estiver, você peça a Deus e Ele que está ao seu lado, está dentro de você, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai lhe abençoar, com certeza. Outra coisa que a gente percebe aqui, irmãos, Efésios 2:1, ele diz claramente em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, essa é a nossa situação. Mas quando nós cremos em Cristo, nós somos transformados. Nós somos agora uma nova criatura. Deus agora nos transformou para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Que a gente possa servir a Deus de todo o nosso coração. Quando a gente está perdido, a gente está morto. Fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. A Bíblia é clara nesse Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos no cemitério. E Deus nos tirou dessa morte eterna para nos dar agora a vida eterna que está no seu Filho. Louvado seja Deus. Então isso é algo extraordinário. Nós estávamos no cemitério, irmão. E Deus nos deu vida novamente. Deu vida à igreja de Éfeso, porque Ele está falando é para a igreja. E está falando para a gente. Né? E agora, segundo Efésios 2, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que nós estamos assentados agora. Olha o versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então agora, nós estamos assentados ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Eu posso sofrer, eu posso perder, eu posso adoecer, eu posso ter vários problemas, eu posso perder coisas, eu posso perder pessoas, mas Deus está conosco. Nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança, porque se perdermos isso, para onde iremos? Foi o que Pedro disse, para onde nós vamos? Olha, irmão, deixa eu dizer uma verdade a vocês aqui que está na Bíblia. A Bíblia ela diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo com isso? Que não vai ter uma instituição que vai ficar de pé nessa terra. Somente a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as instituições, todas vai abaixo. Deus vai botar tudo isso abaixo. Todas as autoridades, todas as riquezas, todo o poder desse mundo, o poder das trevas vai ficar embaixo. Só a igreja dele é que é triunfante, será triunfante, não é? Então nós somos bem-aventurados porque nós fazemos parte da família de Deus. Aleluia. Quando estamos com Cristo, irmãos, nós aceitamos a Cristo e quando nós estamos com Ele, nós podemos agora andar tranquilos. A gente não precisa mais de ansiedade, de medo, sabe? Se a gente perder as coisas, a gente vai dizer glória a Deus. Se a gente ganhar as coisas, a gente vai dizer glória a Deus. Se a gente está passando a saúde boa, glória a Deus. Se a gente está passando por dificuldades, a gente vai dizer glória a Deus. Vamos nos preocupar, vamos, mas tudo isso faz parte da vida humana. Mas a nossa vida, ela está segura nas mãos de Deus. Tudo da nossa vida, tudo está nas mãos de Deus. E aí, o apóstolo Paulo ele vai dizer, para que a gente precisa ser? Não só conhecer, mas também ser. Para que a gente possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo, irmão, ele vai oferecer as coisas deliciosas dessa vida. Ele vai oferecer os melhores prazeres dessa vida. Ele vai dizer assim, o que custa? Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que custa você se divertir? O que custa você curtir a vida? O que custa você beber? O que custa beber? O que custa você provar uma droga? Como é que um filho de um crente prova a droga? Você, adolescente, aí você chega na escola, aí a galera chega, vamos conversar aqui, aí vamos lá, prova aí, cara, uma maconhazinha, prova aí. Aí você, é massa, é mesmo, cara, vou curtir. Você não é crente, bicho. Você não é crente, você não é uma pamonha, porque até a pamonha é maravilhosa.
como é que uma filha prova drogas? Cresceu na presença de Deus e prova drogas. Mas tem coisa errada dentro dessa casa, meu irmão, desse pai e dessa mãe. Qual é o poder que a igreja vai ter? Era o que acontecia com a igreja de Éfeso. O povo está dentro da igreja de Éfeso, daqui a pouco estava dentro da igreja lá, do templo de Diana. Por quê? Entrava um monte de mulher nua. A galera tudo para lá. São esses prazeres, sabe? Da vida que o diabo disse para Jesus: olha, se prostre diante de mim que eu vou te dar esses reinos da terra. Os reinos da terra são esses prazeres deliciosos da vida que talvez pode ser tarde para você, viu? Ou talvez você colha muito fruto amargo e depois você chega todo descatembado na presença de Deus. Aí ele vai pedir aqui, essa petição aqui do apóstolo, é para o ser interior daquele povo, o íntimo deles fossem fortalecidos, né? Como diz o versículo 16. Ele vai dizer que experimentem, sejam fortalecidos. Esse fortalecimento aí, irmãos, é o Espírito Santo. É a força do Espírito Santo dentro da vida do crente. Tem muito crente que não sabe qual é o dom espiritual que ele tem nos dias de hoje. Pergunta assim, pode perguntar a qualquer pessoa por aí que é crente. Qual é o dom que você tem? Qual é o dom principal que o Espírito de Deus lhe deu? Não sabe. Por quê? Porque não tem vida espiritual, pô. Não tem vida espiritual. Não sabe qual é o dom que Deus dá para ele ou para ela. Não sabe. E como é que essa pessoa vai estar dentro da igreja? Vai sofrer pra caramba e vai prejudicar a vida de muitas outras pessoas. Era isso que Paulo estava preocupado lá. E as pessoas recebiam demônios dentro lá do templo de Diana e vinham se manifestar no meio do povo de Deus. Aí Paulo disse: não senhor, isso está errado. Como a gente vê as práticas dos dias de hoje, né? E essa mercadoria sendo vendida a preço de bolo dentro das redes sociais. Aí, que tanta coisa no meio do mundo, meu Deus do céu, que o Senhor nos ajude. E o bom que é esse alimento, esse fortalecimento através do poder de Deus, do conhecimento da palavra, o povo de Deus não quer. Não é? Não quer. Então, Romanos 8:9, presta atenção o que é que o texto sagrado diz sobre essa força. Vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. É isso que Paulo vai dizer à igreja de Romanos, não é? Porque era uma igreja que quando chegava a essas festas, essas coisas, meu Deus, era uma tristeza só. Era uma tristeza só. E Paulo não vai ficar feliz com isso de maneira nenhuma. Então o apóstolo aqui, irmãos, quer que nós, na realidade, como povo de Deus, a gente cresça espiritualmente para que a gente possa ter raiz, não é? Profundidade, raiz, a gente tenha alicerce. Alicerce. A gente seja identificado com Cristo. Aleluia. Não é? É isso, Deus quer essa igreja brilhante sobre a terra. E aqui a gente vai ver que Paulo, no versículo 17, ele vai usar aqui 3 imagens de 3 verbos, né, para que a gente entenda o conceito dessa profundidade espiritual que ele vai tratar no versículo 17. Tá? Aí ele vai dizer o verbo habitar, ele vai usar o verbo arraigar e o verbo alicerçar. Habitar é essa morada de sentir-se em casa. Eu estou com Deus, eu me sinto em casa. Eu não preciso estar no outro canto para me sentir em casa. Eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, eu busco as coisas do Senhor. Eu estou habitado nele, ele em mim. Aleluia. Então não preciso de outra morada. E ele vai dizer claramente, ele vai dizer, chamar o povo de Éfeso de santo. Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso, ela era santa. Porque, meu irmão, num abalo sísmico daquele de perversão, de depravação,
de licenciosidade, de sensualidade, de tudo que não prestava à igreja, desse tamanhozinho lá no cantinho, fazia diferença. E ganhou muita gente para Cristo. É por isso que ele vai dizer, vocês são santos. Pode ler Efésios 1. Ele vai chamar a igreja de santa. Hoje a gente tem vergonha de dizer que é santo. Por que você tem vergonha de dizer que é santo? Vamos dizer no 3 que nós somos santos? Vamos lá no 3. 3. Eu sou santo. No 3 de novo. 3. Eu sou santo. Eu sou separado desse mundo pervertido. Essas coisas não me abalam para que eu sinta desejo de estar nesses lugares. Isso é o pecado da luxúria. O pecado da luxúria é o seguinte, eu estou na igreja, mas meu pensamento está lá, na voação da vida. Isso é o pecado da luxúria. Não é só matar, roubar, mentir, adulterar. Não, mas o pecado da luxúria é isso. Você está na igreja, mas seu desejo é estar aí fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ele vai usar outro verbo aqui, que é o verbo arraigar, né? Que ele vai tratar de uma botânica aqui. Esse verbo é ligado à botânica, é uma árvore que deve ter raízes profundas, né? De se manter ali buscando nutrientes. Buscando nutrientes. A natureza, ela não gosta de vácuo. A natureza, onde tem um vácuo, ela ocupa. Do mesmo jeito, irmãos, é os céus. Ele não pode ver nenhum buraco dentro da sua vida que ele quer ocupar. Amém? Ele ocupa a natureza, ou ocupa com a água, ou ocupa com o ar. Mas ela não deixa nenhum espaço vazio. Ou ela ocupa com água, ou ela ocupa com o ar. Pode olhar. Qual é o espaço de vácuo que tem na terra? Do mesmo jeito pensa Deus, Ele não quer que sua vida tenha vácuo, porque se tiver, Ele quer lhe encher com o Espírito Santo dEle. Louvado seja Deus, não é? Então, irmãos, o outro verbo é alicerçar, é um verbo relacionado à arquitetura. Eu preciso entender, está Igor aí que é engenheiro, está aqui Luciano que é engenheiro, são arquitetos também, e sabe que todo prédio precisa de profundidade, não é isso, Igor? Não é isso, Luciano? Eu estou emocionado que... Então, quanto mais espiritualidade, mais profundidade. É por isso que ele vai dizer que alicerçar, você precisa crescer, meu irmão. Você não sabe falar de Deus para ninguém. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. A igreja tem que ser triunfante, né? Você não pode, de maneira nenhuma, levantar um edifício com 10 andares, com 1 metro de profundidade. Como é que eu quero assumir um louvor? Como é que eu quero assumir uma pregação? Como é que eu quero ser professor da escola bíblica? Como é que eu quero crescer na igreja se eu não estudo? Se eu não tenho vida espiritual, se eu não quero aprender de Deus, qual é o alicerce? Não, eu quero ter. Sabe o que é que acontece? Quanto maior o prédio e pouca profundidade, a queda é muito grande. Então, sabe o que isso aqui? É amor. Paulo está preocupado com a igreja dele. E aqui a gente vai compreender que ele vai dizer agora, que é o versículo 18 e 19, que é essa compreensão, né? Que o termo aqui de compreensão vem do latim, não é? Prendere. Essa palavra prendere, que ele fala de compreensão do reino de Deus, da vontade de Deus, essa palavra prendere quer dizer que eu estou ali seguro. Alguém está me dando toda a segurança que eu preciso. Para que eu possa compreender. Porque Paulo não quer só que você entenda, porque entender é uma coisa, você entende. Mas compreender está ligado à pessoalidade. Quando você entende, você usa apenas a razão. Quando você compreende, você usa o seu ser. Aquilo vai fazer parte de você. Por isso que Paulo diz que nós precisamos compreender a altura, a profundidade. Ele está usando a arquitetura aí. Ele está usando um verbo relacionado à arquitetura. E aqui a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, é que nós nos apropriemos da imensidão dessa riqueza de Deus, que é justamente essas 4 dimensões aqui, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, é que vai fazer com que a nossa relação com Ele, a gente vai pedir alguma coisa a Deus, e a gente vai dizer assim, Senhor, eu lembro muito bem do que eu pedi ao Senhor, eu pedi isso aqui, e a resposta do Senhor foi muito mais daquilo que eu pedi e o que eu pensei.
Eu pedi isso aqui, mas o Senhor me deu muito mais. Eu lembro muito bem, Senhor, que o que eu pedi foi isso. Eu apresentei minha oração naquele dia de manhã logo cedo e eu fiquei esperando. Esperei o dia, o Senhor não respondeu. Esperei um mês, o Senhor não respondeu. Faz 2 anos, mas eu me lembro muito bem, Senhor. O que eu pedi ao Senhor foi isso. Mas o Senhor me deu muito mais daquilo que eu pedi ao Senhor. Amém? É um Deus extraordinário. Aleluia. E aqui ele vai falar sobre essa plenitude, né, no versículo 19. Essa plenitude da glória de Deus que está sobre a sua igreja, né? Diz que a natureza, irmão, ela tem essa aversão, né? Como eu já falei aqui, desse vácuo. Então Deus, ele quer preencher você. Ele quer que você seja pleno. Sabe o que é ser pleno? É você estar preenchido, saciado em qualquer situação. Você pode estar doente, ali, sabe, com a sua vida pelo um triz, mas você sabe que Deus está com você. Se muito você precisar, vai ser apenas da medicação. E as pessoas que vão chegar junto de você vão se surpreender, porque você vai abrir a boca e dizer coisas muito grandes e poderosas, que aquelas pessoas vão dizer, puxa vida, como é que pode? E dias depois você está curado ou curada. Você pode estar desempregado, as coisas podem estar ruins para você, mas você está bem com Deus, você está pleno, saciado. Ansioso, preocupado com muita coisa ali, mas descansado no Senhor. Sabe por que essa humanidade, eu não posso dizer aqui que a gente se afasta da nossa humanidade de maneira nenhuma. Mas a gente não vai abrir a boca para blasfemar contra Deus. Você vai dizer a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor me ouviu, não é? Por isso que Efésios 5:18, sobre essa busca pelo Espírito de Deus, essa espiritualidade, para que nós sejamos preenchidos pelo Deus Todo-Poderoso e que as coisas difíceis, que você olha assim, não acontece. Que não acontece, talvez já façam anos que você vem orando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas é esse Deus que num piscar de olho, numa virada de uma noite para outra, Deus resolve tudo isso. Deus resolve tudo isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele vai dizer em Efésios 5:18, não vos embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Se deixem encher, porque é esse Deus que quer tornar você pleno e absoluto, sabe? Seguro, todos os momentos que qualquer pessoa chegar junto de você, você esteja pronto para abrir a boca e poder abençoar a vida dessas pessoas. Que você, ao abrir da sua boca, talvez eles não vão entender, porque eles vão dizer, puxa vida, essa pessoa, eu conheço a vida dela, ela está passando por uma luta muito grande, mas a gente chega junto dela, quem sai preenchido somos nós. Concluindo aqui, meu irmão, Paulo vai fechar com essa bênção sobre a vida do crente, que é essa bênção também, que eu quero abençoar a sua vida e a minha também nessa noite. Não é quando ele diz assim, aquele que é poderoso para fazer tudo. Tudo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e apresenta a sua vida a Deus. De gratidão. Se for de gratidão, agradeça a Deus. Se você estiver passando por uma luta, você apresenta a Deus também agora. E Paulo vai abençoar a igreja de Éfeso, no versículo 20 e 21, com essa bênção aqui. Ele vai dizer, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo. Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. De olhos fechados,
Eu quero que você, sobre essa bênção proferida sobre a sua vida, você faça essa oração. E eu quero saber nessa noite se tem alguém aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão assim bem alto. Pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Tem alguém afastado dos caminhos de Deus, quer voltar para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Alguém? Corajosamente. Alguém? Eu não sei, meu irmão, aquilo que incomoda você. Eu não sei se você está olhando assim para o horizonte e não está vendo a solução. Mas nosso Deus, Ele vai fazer infinitamente mais. Muito, muito mais daquilo que você está pedindo agora, ou que aquilo que você está pensando hoje. Confie em Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Busque esse crescimento espiritual. Se você quer crescer como um servo do Deus Altíssimo, uma serva de Deus Altíssimo, trabalhe essa profundidade espiritual da sua vida. Porque Davi vai dizer: eu nunca vi um servo do Senhor mendigando um pão, precisando das coisas, porque Deus o sacia de todas as maneiras. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tudo isso que nós temos olhado, Senhor, as vidas que estão aqui, Senhor, as vidas que já foram ganhas para o Senhor nesse altar, todas são frutos de oração do teu povo, da tua igreja, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, Senhor, dos teus filhos, dos teus profetas e do próprio Deus quando esteve aqui na terra orando. Deus, muito obrigado, porque olhar para a tua igreja, Senhor, não só aqui, a primeira igreja de Tibiri, mas todas as igrejas, é ver o poder da tua oração, Senhor, do teu povo, das gerações que o Senhor confiou para ministrar a tua palavra, para pregar a tua palavra. Que o Senhor, Deus, confie em nós também. Nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, nós, em nome de Jesus, nós iremos, Senhor, transmitir a tua palavra para as próximas gerações, Senhor. Ó Deus, abençoa os teus filhos, cada família aqui que está, meu Deus, nessa noite, as famílias que te adoram nesse aprisco, as famílias que te adoram em outros apriscos aqui no nosso bairro, na cidade, na Paraíba, no Brasil, no mundo. Todas as famílias, Senhor, abençoa elas sobre a terra. Abençoa os teus filhos, Senhor, que nós retornemos para a nossa casa em paz. Nos dê uma semana de paz abençoada pelo Senhor, e que nós busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Que seja o nosso compromisso, Deus, de crescer no conhecimento da tua palavra. Nós não queremos só saber, nós queremos ser, Senhor, teus servos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja aqui nessa hora, e todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. E agora vamos para o espaço gospel. Deus abençoe a todos.